Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, acabei de receber um insight e aí eu sempre venho gravar quando eu recebo algum pensamento. E hoje eu passei com a nutricionista e, bom, irei começar um novo projeto, né? E estive pensando o quanto é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo. E isso é em várias situações, né? Você conseguir perceber quando você se sente cansado, quando você se sente triste e conseguir diferenciar uma coisa da outra. O nosso corpo é perfeito, né? E ele sempre vai criando vários alertas pra gente. Só que às vezes a gente tá num turbilhão, passando por tanta coisa que a gente não consegue diferenciar aquilo que a gente tá sentindo. E o quanto isso é necessário da gente saber as diferenças do que é emocional, do que é uma doença física, do que é alguma falta ou algum excesso. Segunda-feira eu tomei 2 vacinas. Tomei a da febre amarela e a da gripe. E terça-feira eu comecei a me sentir muito estranha. Muito estranha, o meu corpo assim, muita azia, muita dor, como se eu fosse vomitar, e começou a me dar muita fraqueza, e eu falei, isso não é meu. Tipo, não mudei nada na minha rotina, não mudei a alimentação, não bebi nada diferente, água, nada. Então eu percebi logo que era uma reação da vacina. Então talvez se eu não percebesse isso, talvez teria que ficar tomando remédio para tentar entender o porquê que aquela emoção estava reagindo assim no meu corpo. E aí eu percebi que isso era porque eu tinha tomado a vacina. Então era algo diferente. Realmente aquilo não era meu, era apenas uma reação. E a gente estar conectado com o nosso próprio corpo, a gente conseguir perceber, isso facilita muito a nossa vida. Porque a gente consegue perceber exatamente o que está acontecendo, qual é o movimento do nosso corpo, qual é a necessidade que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente está apenas cansado. E aí o nosso corpo precisa de um descanso e a gente precisa respeitar esse tempo também. Então, consiga perceber em você a falta. Ou muitas vezes também o excesso de algo, né? Por exemplo, eu tomo muito café quando eu tô trabalhando e eu sinto automaticamente que o meu corpo fica estranho, meu estômago então fica muito ácido. Então são detalhes, né? Lógico que tem coisas que a gente não sabe, né? Não tem conhecimento mesmo, e por isso que é importante passar com alguém da área pra gente conseguir entender um pouco mais sobre os alertas do nosso corpo. E aí a gente vai fazendo alguns testes para tentar viver melhor e perceber o que o nosso corpo precisa ou não precisa, o que a gente tem que ou não melhorar, o que a gente continua ou o que a gente muda, mas a gente vai fazendo um câmbio para perceber como a gente consegue ter uma vida mais fluida. Mas para isso a gente precisa estar conectado com a gente e perceber ou reparar os alertas que o nosso corpo manda, e assim a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida. E foi para isso também que eu passei com a nutricionista, porque eu sou muito cuidadosa com o meu corpo, né? E eu estou percebendo algumas emoções diferentes nele, e aí eu preciso saber o que eu posso mudar na minha alimentação para conseguir ter uma vida com mais qualidade, porque eu prezo absolutamente uma vida com qualidade. Então, estou sempre nessa busca incansável de tentar ser melhor para mim. Então, fica a dica, sempre que você puder, tenha algum contato com um profissional da saúde para ver como você realmente está internamente, né? Pensando primeiramente em corpo físico, né? Nesse caso, para depois a gente conseguir expandir um pouco mais.